Shalom, aqui estamos de novo no seu canal de arqueologia e teologia. Por causa das festas do Natal, Ano Novo, nós não estávamos postando uns vídeos por causa das festas. Correria, etc, tal, várias coisas. Mas esse ano vamos estar voltando aqui para estar falando da obra do Senhor. Como o canal é de teologia e arqueologia, estaremos falando sobre isso. E quero já introduzir e começar a falar. Hoje nós vamos estar falando sobre as duas revistas desse semestre da Escola Bíblica Dominical. Tanto da Betel, tanto da Betel, quanto da CPAD. O mais incrível, cara, é que as duas são de professores, tá? Então, as duas são de professores. Essa aqui é de capa dura, mas é legal, eu acho mais legalzinha. Tipo um livrinho. Comprei ela porque eu acho ela bem legal. Na nossa igreja a gente usa a CPAD. Só que por falta da revista, vamos estar usando esse semestre a Betel. E comparado à CPAD, eu acho que deixa um pouco a desejar pelas lições. Não que a CPAD seja, que a Betel seja ruim e que a CPAD é a melhor, mas nesse trimestre, nessa revista, a CPAD mandou muito bem. Porque é a supremacia das escrituras, é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Enquanto a Betel vai tratar da vida do profeta Ezequiel. Não que a vida do profeta seja insignificante, não que a vida do profeta tenha que ser desvalorizada, mas para pelos nossos tempos, como diz alguns cristãos, já estamos perto do fim, então aprender um pouco mais sobre a palavra no contexto, como ela foi criada, como foi chegada até a nós, porque simplesmente a gente não, a Bíblia simplesmente não chegou magicamente numa livraria, estava lá traduzida e você vai lá e compra. Não, não é mágico, irmãos. Isso não é um conto de fadas, onde tudo que você pede acontece. Há uma diferença. Para nós temos a Bíblia em nossas mãos, teve que passar por um longo processo, se formar o canon. Padres decidiram, escolheram. Teve todo um trabalho para se montar o canon que hoje temos de 66 livros para os protestantes. E fora os 66 livros, mais uns 7 ou 8 daqueles não protestantes. Aqueles que é protestante, temos 66 livros, que 39 deles são da primeira aliança, 27 deles da segunda aliança. Eu não gosto muito de chamar de Velho Testamento, Novo Testamento, porque a palavra do Senhor é eterna. E por ser eterna, ela não tem nem novo e nem velho. Então eu chamo mais de primeira aliança e segunda aliança. A primeira aliança, como todo mundo sabe, é o Pentateuco, é dividido em estágio ou separações, que os 5 primeiros são os Pentateucos, são divididos no Pentateuco, nos escritos poéticos e proféticos, tanto os maiores quanto os menores. Todo mundo sabe, os 5 primeiros é o Pentateuco, os escritos são
Crônicas, Juízes, Reis. Os poéticos são Salmos, Jó e vários outros. Os profetas são Isaías, Ezequiel, Malaquias, Miqueias e vários outros livros que temos. Na Segunda Aliança temos as Boas Novas, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados de Mateus, Marcos, Lucas, são chamados de Evangelhos sinóticos. João, também conhecido como o Evangelho, mas não é sinótico. E temos as cartas pastorais, universais e vários outros. E a revelação, que é o Apocalipse, é a das cartas de Paulo, Tiago e João e várias outras. Mas a formidável introdução da CPAD é bem interessante, porque ele entra com a primeira lição é a autoridade da Bíblia, a segunda é a inspiração divina da Bíblia, a terceira é a inerrância da Bíblia e a quarta é a estrutura da Bíblia, e assim como lê as Escrituras. E a sexta também, muito interessante, a Bíblia como guia para a vida. Mas, primeiro, essas 5 primeiras, eu acho que a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia e como lê as Escrituras, é fantástico que a CPAD fez. E aqui, na Betel, temos o chamado profeta Ezequiel, profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Ezequiel, atalaia sobre a casa de Israel, o pecado e as suas consequências, a lei da responsabilidade pessoal, as parábolas, o livro de Ezequiel, o povo de Deus, as ovelhas e seu rebanho, e várias outras. A Betel vai tratar da vida do profeta Ezequiel. Como historicamente é bem difícil achar algo sobre os profetas, né? Ezequiel também é uma figura interessante, uma figura que foi chamado pelo Senhor para estar sendo um profeta dele. Quando a gente fala sobre Ezequiel, todo mundo lembra do Vale dos Ossos Secos e várias outras passagens grandes e poderosas que tem, mas se a gente for ver o contexto histórico de tudo aquilo que estava acontecendo, o que Ezequiel estava fazendo, profetizando, falando, a gente entender que Ezequiel também era um homem. E a história do homem chamado Ezequiel é grande, tremenda e profunda. É bem difícil você ver uma mensagem explorando não o texto que Ezequiel falou, mas o homem em si, que é Ezequiel, a vida do profeta Ezequiel. Também é um tema bem interessante para a escola bíblica dominical, para quem usa a Betel, porque vai aprofundar um pouco nas escrituras e no livro de Ezequiel, enquanto a CPAD entra na supremacia das escrituras. A gente tem que entender que o fato da supremacia das escrituras é bem grande, irmãos. A Bíblia é inerrante, é inspirada. Muitas pessoas devem dizer, mas foi escrito por homens e homens cometem erro. Sim, homens cometem erro. E a Bíblia, se fosse um livro de conto de fadas, a Bíblia esconderia todos os erros dos escritores, de todos os heróis da fé que o judaísmo e até mesmo o cristianismo vê. Pelo seguinte, quando você conta uma história, começa, era uma vez e tudo, e o herói viveu feliz, a princesa viveu felizes para sempre. Mas se você vê, a Bíblia não esconde o pecado que Davi cometeu. A Bíblia não esconde o erro que Moisés cometeu.
Se fosse um livro somente escrito por homens, teria essas convergências de esconder os erros dos heróis, mas a Bíblia deixa claro que Davi, segundo o coração de Deus, pecou. Moisés, homem forte, valente, um dos homem que representou a lei judaica, um homem que para o judaísmo é fundamental. Isso prova muito que quando Jesus apareceu na transcendência, quem aparece? Moisés e Elias. O homem representa a lei. E quando Deus fala conosco nas escrituras, ou quando Deus falava com Israel, eu vou usar uma palavra de um grande teólogo que eu conheço, que ele sempre diz: é Deus falando ao homem com sotaque humano. É Deus falando com a gente da maneira que a gente compreende. Antigamente Deus se manifestava de uma maneira, se formos dizer, bem radical. Deus chama o povo, coloca ele no monte, perto do monte, Moisés sobra um pouco, aí o céu se tampa, raios começam a sair, o monte começa a fumegar e tudo isso. Aí o povo fica meio assustado. Um Deus que se manifesta dessa forma é quase intocável. Mas quando Deus para de falar dessa maneira e começa a falar com o seu povo, ele usa um sotaque humano para que a gente venha entender as coisas do dia a dia. Deus, assim, como Cristo, é uma figura, é uma, com todo respeito, é uma figurinha bem engraçada ao ponto de vista, se vê assim, porque se você vê que Jesus era um homem sábio, um Deus descido na terra, quando ele chega aqui, ele pega as coisas banais. Ele não espiritualiza. O problema é que hoje a gente espiritualiza tudo que está dentro das escrituras. Mas Cristo fez diferente. Cristo pegava as coisas banais do seu dia a dia. Ele olhava, via uma mulher pegando o trigo, colocando sobre a prensa, prensando, moendo o trigo, pegando a farinha, levando lá, amassando, coloca água, azeite, amassa, a mistura toma forma, cria o pão, leva ao forno e tal. Aí Jesus via aquilo e daquilo, que todo mundo sabia como era feito. Jesus fazia um sermão impressionante, um sermão que abalava a contingência judaica daquele tempo. E como a CPAD está usando a supremacia das escrituras para mostrar que a Bíblia é a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como a Bíblia foi feita, como a Bíblia foi construída. Sabe, irmãos, isso é muito interessante. Tanto para quem usa Betel, quanto para quem usa CPAD, vai ser um trimestre poderoso. Porque essas lições vão estar nos edificando muito, nos mostrando, nos levando um pouco mais perto da vossa santidade, do vosso Deus. E quando a gente diz que Jesus era um homem simples, trazia todos os sermões de uma forma que todo mundo entendia, ao ponto que quando Jesus falava, todo mundo entendia. Simplesmente quando Jesus falava de uma forma, em parábolas, que Jesus não queria que as outras entendessem, então Deus ocultava isso ao ser humano. Como todas as vezes que ele disse que o Filho do Homem será entregue, morto, ressuscitado, os discípulos não entendiam aquilo, Jesus não fazia nem sequer um esforço para explicar aquilo. Porque ainda não era chegada a hora, não era o momento deles saberem. Mas tudo que Cristo quis passar, Cristo pegava as coisas boas e normais do nosso dia a dia, do dia a dia deles, para fazer, como eu dei o exemplo do pão, como Jesus olha e fala
Vê ali as árvores do campo, não planta, não colhe, não ceifa, mas o Pai do céu, nem mesmo Salomão, com todo o seu reino e toda a sua glória, não se encantava com ela. Jesus pegava as coisas simples, irmãos, e transformava num sermão. E aqui, irmão, nessas duas revistas, Deus vai falar conosco, vai nos edificar bastante nesse trimestre. E quero já dizer, irmãos, que aqueles que não vão ou não gostam de participar da escola bíblica dominical, só quero dizer que está perdendo bastante. Perde muito porque é uma edificação, culto de ensino. E a escola dominical é para nos ensinar, para a gente estar conversando, falando das escrituras, diferente de quando a gente ministra, ou quando é um culto de libertação, ou um culto de departamento, ou um culto de ação de graça. A gente não pode participar, não pode não, mas aqui, no ensino e no estudo, a gente aprende muito. E a Bíblia fala que cresceis na graça, também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta a gente ser um homem de oração, orar, e não ter uma base bíblica para estar nos edificando. Nenhum soldado vai para a guerra sem espada ou sem armadura. Quando a gente só tem conhecimento, a gente só tem uma armadura. Quando a gente só tem unção, só temos a espada. Mas falta alguma coisa, irmãos. Tem que estar equilibrado. Então, o culto de ensino e o culto da escola bíblica dominical é para nos edificar. É para nos mostrar algo grandioso que durante os cultos nós não temos. Mas aquele que pode ir, irmãos, vai. É edificante, é gratificante. É melhor para você e para a sua vida. Ali vai estar caminhando, mostrando o caminho que deve agir. Então, irmãos, como eu disse, paramos de fazer os vídeos por causa das festas de Ano Novo, e de Natal e Ano Novo, mas esse ano a gente vai estar aqui todo sábado. Todo sábado a gente vai estar postando um vídeo, e possivelmente daqui para frente a gente vai colocar pelo menos 2 vídeos por semana, uma na quarta, outra um no sábado, como de costume. Para que eles deixaram um comentário, deixar alguma pergunta, algumas perguntas, e a gente, durante a semana, vai estar aqui se esforçando para estar lendo e estar respondendo. Nós vamos abrir um dia, se a gente colocar um vídeo na quarta, eu quero abrir para responder algumas perguntas. Um presbítero amigo meu que fica sempre ali me torrando, ele falou para a gente tá respondendo as perguntas das pessoas que sempre fazem, não pelo YouTube, mas aquelas que a gente conhece. Então a gente vai estar colocando aí, vamos estar respondendo algumas questões tanto polêmicas, tantos do dia a dia. Algo que algumas pessoas não têm coragem de responder, mas a gente vai estar lá para responder. Então, para aqueles que estão com a gente firme, vamos estar postando todo sábado agora, a partir desse ano. E que Deus o abençoe e lhe guarde até o próximo sábado.